Hello, kids. My name is Gael. I am teacher. Let's go to the first class. Vamos lá, pessoal. Eu sou o professor Gael. Vamos à nossa primeira aula de inglês, ok? Nossa primeira classe. Tá legal? Qual que é a ideia aqui? Os idiomas, esses mini cursos de idiomas que nós vamos dar aqui é para homeschooling, tá? Caso você não esteja fazendo um homeschooling ou queira fazer, já tem alguns cursos que nós vamos começar a divulgar, tá legal? Eu apenas sou o professor, eu apenas dou as aulas, tá? Quem divulga são as outras pessoas do canal, tá legal? É sem fins lucrativos, tá bom? Então é disponibilizado para classes baixas também. Vamos lá? Então, o inglês, todas as linguagens, os cursos de idiomas, basicamente, quem vai estar dando aula sou eu, basicamente. O inglês também, ele faz parte da base nacional curricular, né? Como vocês podem ver aqui, e também do Enem. Às vezes às vezes não, ele é cobrado no Enem, tá? Mas é opcional, você pode escolher entre o espanhol ou o inglês, tá bom? Eu sou professor, tenho conhecimento de várias linguagens, mas vou falando para vocês que nem todos os idiomas que dou aula, isso também acontece com outros professores, nem todos os idiomas nós somos fluentes, tá? Por exemplo, o inglês eu conheço muito bem, eu tenho um certificado válido em todo estado nacional e internacional, eu tenho o certificado da Cambridge, ok? Mas não posso falar que sou fluente, tá legal? Mas o inglês eu tenho um bom conhecimento, uma boa bagagem. E como o tema deste canal, que é homeschooling, é justamente você também aprender a ser autodidata, eu vou estar ajudando. Como eu sou professor, então para mim já é mais tranquilo. Vocês que estão vendo o canal pela primeira vez, vocês vão ter mais facilidade para falar as frases, até mesmo do que eu, porque nós que somos professores, que sabemos a língua, a gente ou fala em espanhol, ou fala em inglês, ou fala em português. Aqui, como eu vou estar dando aula, eu tenho que usar o português e o inglês ao mesmo tempo, nas mesmas frases, acontece. Então, para nós, acaba confundindo um pouco, tá? Mas, assim, qualquer erro, por favor, nos avise aí. A gente está à disposição, tá legal? Bom, vamos lá. A sigla da língua inglesa, segundo a ISO 639-1, é o EN, tá? O L é que a gente está usando para identificar línguas, letras, tá? Idiomas, tá legal? Literatura, apenas para identificar, porque eu também estou usando esse modelo, até porque tem muitas matérias, disciplinas que têm siglas que se aproximam, são muito parecidas e podem confundir. Então aqui, para não confundir, estamos usando o L junto do EN, tá? A intenção aqui não é fazer os alunos saírem fluentes no inglês, tá? Mas conseguir se comunicar bem, que nem eu me comunico, que nem nós conseguimos nos comunicar. E se for fluente, se tornar fluente, ótimo, tá bom? Como são as primeiras aulas, vou seguir o mesmo modelo, o mesmo método de ensino que tem nas escolas de idiomas, tá? Então, vou falar pouquíssimo em inglês, vou falar muito em português, até mesmo nas aulas, principalmente as aulas teóricas. Nas aulas de vocabulário, eu vou forçar um pouco o inglês, vou falar um pouco mais o inglês. Mas nas aulas como essa, por exemplo, que são mais gramática, mais teoria, vou falar em português, tá legal? Vamos lá. Today we'll have the first class, right? Kids, pay attention for me. Vamos lá. Hoje nós temos a nossa primeira classe, tá legal? Pega aí o seu dicionário Michaelis. Além do do dicionário Michaelis, vocês vão usar uma tarefinha que eu vou passar, que é o estudo do dicionário, que dificilmente nós estudamos. Nós não estudamos na escola, é muito difícil, tá? Pega aí o dicionário de inglês, pode ser qualquer um, tá? Eu uso Michaelis. Pega a primeira página, tá? Ou então escolhe uma letra, escolhe umas palavras, escreva elas, tente pronunciá-las, o dicionário ensina a pronunciar, né? Às vezes é difícil pronunciar porque é a primeira vez, às vezes tem uma letra que vocês não estão acostumados, né? Porque o dicionário também às vezes usa a letra grega no meio das pronúncias, né? Mas vou falar que é bem tranquilo, tá?
Presta bastante atenção na sonoridade, o inglês é um idioma bem sonoro, ok? E para quem quer aprender o inglês, quer realmente ter um certificado válido, porque aqui nós não damos certificados, aqui nós auxiliamos com os cursos de homeschooling, para quem está interessado, os pais, os alunos. O certificado, eu recomendo que faça a prova do Cambridge. Eu fiz a prova, é bem tranquila, bem de boa, tá? Você ganha um certificado, leva uns dias, mas é muito tranquilo, dá para fazer no Brasil mesmo. Pode fazer a prova TOEFL também, tá? E tem outras, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu tenho que avisar, quando for pegar o dicionário, também preste atenção na separação de sílabas. Nós vamos ensinar a separação de sílabas em inglês. Dificilmente você vai encontrar nas escolas separação de sílabas. Talvez encontre em cursos de idioma, em alguns. Mas geralmente não é encontrado no ensino, pelo menos aqui no Brasil, a separação de sílaba. Nós vamos ensinar a separar sílaba. Em inglês a separação de sílaba é um pouco complicada, mas vamos dar um passo a passo para mostrar como funciona, tá bom? Peço perdão, estou um pouco rouco, já é o meu terceiro vídeo hoje para fazer essas aulas voluntárias. E, bom, vamos lá. What is philology? O que é filologia? Para entendermos um pouco o inglês, para descobrirmos, precisamos entender o que é filologia, tá? Neste curso, como ele é gratuito, e ele é para auxiliar, realmente auxiliar os pais que estão praticando homeschooling e as crianças, tá? As crianças. Esse inglês aqui ele é focado para o ensino fundamental e ensino médio, tá legal? Como professor, eu posso cometer erro, vocês também podem, tá? Mas o que for cometido erro aqui, eu vou corrigir, e se tiver aqui no slide eu mostro também, tá legal? Filologia a gente estuda em faculdades, não é um conteúdo de escola, por exemplo. Aqui vamos analisar também conteúdos de faculdades, de cursos, não só do ensino médio, do Enem e do fundamental, tá? Vamos lá, filologia pode ser chamado de ciência, sim, é o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de família de línguas, baseado em documentos escritos nessas línguas, tá? Philology, right? Philology. Prestem atenção na pronúncia e na escrita. Philology, certo? Vamos tentar praticar isso aqui? Essa frase aqui, para começar? Se vocês não conseguirem, tudo bem. Se vocês errarem, tudo bem. Quem não pode errar é eu, que sou professor. Mas se vocês errarem, tá tranquilo. Vamos lá? A scientific study of the development of a language or language families based on documents written in those languages. Certo? Isto aqui que eu acabei de falar é o que está escrito em cima, tá legal? Tentem pronunciar, ok? A scientific study of é som de A, of, ou de development of a language or, não confunda or com your, ok? São coisas diferentes. Or language families based on documents written in those languages. Right? Tudo bem? Podemos continuar aqui então, certo? Bom, então aí você pode estar pensando, nossa, então eu tenho que ter conhecimento de textos antigos também, tem que estudar as diversas línguas. Sim, a filologia estuda textos antigos, tem várias áreas dentro desse campo de estudo, que é a literatura, a linguística, a própria paleografia, que nós vamos ver aqui um pouquinho, uma curiosidade. Mas você não precisa ser nenhum detetive, nenhum arqueólogo para saber disso, tá? O conteúdo que for mais avançado, que for de faculdade, vai ser demonstrado aqui de uma forma mais clara, de uma forma simples para as crianças e adolescentes. A intenção é realmente promover o homeschooling, entender, acompanhar, ok? O inglês eu vou muito passo a passo, tá? Para vocês verem, até mesmo a separação de sílabas, tá legal? Philology, ok? Vamos lá. What is anglophony? What is anglophony? O que é anglofonia? Tá? Em português é chamado de anglofonia. Anglofonia é a comunidade de países que utilizam a língua inglesa, que falam a língua inglesa.
a comunidade é bem grande de anglofonia, certo? Tem até mais países que falam inglês do que espanhol. No entanto, por quantidade de população, o espanhol se sobressai ainda, tá? O inglês é uma língua mundial, certo? E o inglês é falado por muitos países. Nesse estudo que nós vamos fazer aqui, não é só um estudo de idiomas, de linguagens e tecnologias. Como eu sou professor, na faculdade, quando você faz pedagogia, nós também estudamos outras disciplinas. Então, por exemplo, alfabetização. Pode usar esse curso que eu estou fazendo para alfabetização? Pode, mas não recomendo. Não é para alfabetização, isso aqui é para aprender o idioma, tá? É para pelo menos ter uma noção do idioma, aprender a usar, nem que seja o básico intermediário, tá? Ah, nas faculdades, nos cursos, a gente estuda outras áreas, né? Tem as matérias que podemos escolher que são opcionais. Na faculdade de pedagogia mesmo, escolhemos a matéria que você quer fazer. Tem a área só de alfabetização, certo? E a alfabetização não é só idioma, no caso o português, saber escrever, ler e escrever. Também matemática é uma forma de alfabetização, certo? Todas essas disciplinas aqui, a gente trabalha com a comunicação, tá? E de certa forma com a nossa sociabilidade. Então, aqui é um bom exemplo de ser social sendo homeschooling, tá? É um excelente exemplo, ok? Vamos lá. Aqui é o mapa da anglofonia, certo? Vocês podem ver que tem vários países, tá? Tanto da América, quanto da Oceania, da África, da Ásia, da Europa, certo? Vamos lá. Nesta disciplina que nós temos, nós vamos ver um pouco de história, sim, tá? A filologia também estuda um pouco da história da língua, junto com a linguística. A gente vai ver um pouco de geografia, já estamos vendo, na verdade, ok? Tem muitos países que falam inglês, tá? Aqui na Europa, tá? Temos hoje é chamado de Reino Unido, mas é Inglaterra, tá? E junto com a Inglaterra aqui, por causa da formação do Reino Unido, temos Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e a Irlanda que também falam inglês, tá? Mas a Irlanda do Norte e a Irlanda são separados, são países diferentes, certo? São estados diferentes. Tá legal? Vale uma informação aqui, tá? O Canadá, que é esse pedacinho aqui que tem esse verde mais clarinho, além de usar o inglês, também usa o francês em algumas localidades. E uma coisa interessante também é que, por mais que o Canadá seja um país separado, né, do Reino Unido, mas a Rainha Elizabeth também pode intervir no Canadá como poder monárquico, tá? Se vocês pesquisar, pode jogar em alguns sites. Se quiser jogar até no mais comum que é a Wikipédia mesmo, vocês vão ver que lá tem. Tá? Mas tenha a certeza das fontes, tá? Tem que conferir as fontes. Mas se vocês olharem, a rainha da Inglaterra pode interferir sim no Canadá, ok? E mesmo na Austrália, porque existe o poder moderador, né, monárquico dela também. Ela é um símbolo, mas ela pode intervir não só na Inglaterra, como nessas localidades aqui, Austrália e Canadá, ok? Vamos lá. Aqui nas Américas temos a Guiana, tá? Que fala inglês, diferente da Guiana Francesa, que continua sendo colônia ainda hoje. Temos aqui Belize, tá? Que também fala inglês. Os Estados Unidos, que é um dos principais aqui, certo? Na África temos diversos países, eu não vou lembrar todos os países, eu vou até pegar aqui para falar para vocês. Basicamente a Oceania inteira fala inglês, não todos os países, mas quase todos, né? Se não falam todos, alguns têm como língua secundária, tá? Alguns lugares da Ásia, a Índia tem, tá? Então vamos lá. Os países que falam inglês como língua oficial é África do Sul, Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Botsuana, Camarões, Canadá, República Dominicana, Estados Unidos, Fiji, que fica na Oceania, Filipinas, Gâmbia, Gana, Granada, Guiana, Ilhas Marshall, são países, tá? Ilhas Salomão, Índia, Irlanda, Jamaica, Kiribati, Lesoto, Libéria, Malawi, Malta, Micronésia, Namíbia, Nauru, Nigéria, Palau, Papua Nova Guiné, Paquistão, Quênia, Ruanda, Santa Lúcia, Samoa, São Cristóvão e Neves,
São Vicente e Granadinas, Seychelles, Serra Leoa, Singapura, Suazilândia, Sudão, Sudão do Sul, tá? Hoje nós temos dois Sudãos, tá? Antes só tinha um, tem o Sudão do Norte e o do Sul, só que o do Norte é só chamado de Sudão, o do Sul é Sudão do Sul. Ah, Tanzânia também é falado em inglês, Tonga, Trindade e Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zâmbia, Zimbábue, certo? Então temos muitos países que falam inglês, realmente muitos, certo? E o que nós podemos falar aqui? Por que é falado inglês em tantos países assim do mundo? Bom, primeiro, porque o inglês teve 3 períodos de formação: o Old English, Middle English, Modern English, certo? O Old English começou a se formar o idioma entre o século V ao século XI. Na Bíblia mesmo antiga, as palavras são tão diferentes que muitos falantes não conseguem nem mesmo entender. Porque o inglês antigo, o Old English, ele se assemelha muito ao nórdico antigo, essas línguas antigas, tá? Que hoje já são extintas, né? Só é estudadas para quem tem curiosidade mesmo, quer aprender a cultura, enfim, tá? A partir do Middle English, no século XI ao século XVI, aí nós temos a formação de um inglês, né, que já começa a perder os acentos, né, que o inglês não tem acento, tá? Quase, basicamente. Tirando, né, tirando basicamente um nome estrangeiro ou outro, o inglês não tem acento. E até chegar nos tempos atuais, que é o nosso Modern English, que é o século XVI, tá? Que é onde começou a formar o Modern English, que é o inglês moderno, que a gente usa até hoje, tá? O inglês, assim como o português e o espanhol, também usou do alfabeto latino, tá? Para se comunicar, certo? Muitas línguas no mundo utilizam, né? Alguns povos, alguns países, idiomas que usam o seu próprio alfabeto, seu próprio silabário, tá? O inglês, ele é uma língua sonora. Pertence ao grupo das línguas germânicas, tá? O inglês sofreu influência da França, tá? Então tem muitas palavras do inglês que lembram o francês, são parecidos com o francês, tá? Tanto que se vocês repararem o inglês e o francês, você escreve uma palavra e pronuncia outra, né? Que são diferentes a forma de escrita e fala. Tá? O inglês também sofreu influência das ilhas celtas aqui, tá? Então, do irlandês, dos antigos celtos druidas, tá? Fora que o inglês recebeu influência também das línguas indígenas norte-americanas, tá? Que ficam nessa região, e das línguas africanas, asiáticas e da Oceania também, tá? O inglês se espalhou pelo mundo também na era da colonização, então todos esses países que estão de cor verde já foram colônias na Inglaterra, certo? A Inglaterra tinha um comércio muito forte, foi na Inglaterra também que tinha uma forte indústria, tá? Então, todos esses países viraram colônias. A Austrália, em específico, esse país aqui, ele era uma colônia para basicamente criminosos. Então, todos que eram expulsos da Inglaterra, que eram criminosos, vamos dizer assim, eram lançados para a Austrália e ficavam aqui, certo? Hoje a Austrália é um dos melhores países do mundo, Irlanda também, a Inglaterra é um ótimo país, tá? Com exceção da região da Escócia, tá? Mas a Inglaterra é um excelente país. O Canadá é um dos melhores, tá? E esses países aqui de língua inglesa, alguns têm homeschooling, tá? Não vou dizer todos, mas uma grande maioria aqui tem, tá? Para você ter uma ideia, o Canadá tem um homeschooling e possui as crianças mais felizes que tem, tá? E possui uma das melhores educações. Irlanda também, tá? E alguns outros países aqui da América, tá bom? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes na história do Reino da Inglaterra, até porque a história é grande e até porque eu já deixei 2 vídeos para vocês verem, tá? Não são meus esses vídeos, mas eu recomendo que vejam os vídeos, porque os vídeos vão dar uma explicação, tá? Do inglês aqui, tá legal? Vamos lá? Esse é o primeiro vídeo, tá bom? No início da colonização inglesa na América, as áreas ocupadas ao norte sofreram pouco controle comercial da metrópole. Graças a essa situação,
e as condições específicas do desenvolvimento das colônias, os pequenos proprietários rurais, comerciantes urbanos, artesãos e trabalhadores braçais do norte da Nova Inglaterra desenvolveram um mercado interno dinâmico e uma agricultura de subsistência. Com base no crescimento econômico dessa região, surgiu o comércio triangular, fundamental para a prosperidade da América Inglesa. Esse sistema de comércio integrava as colônias inglesas, sobretudo as cidades portuárias de Filadélfia e Nova York, a África e as ilhas do Caribe. Dos portos norte-americanos saíam carregamentos de gêneros agrícolas, manufaturas, gado e outros produtos para as Antilhas, onde eram comercializados. Nessa região, os comerciantes adquiriam açúcar e melaço. Este último era transformado em rum e enviado para a costa africana, onde era trocado por escravos. Esse intercâmbio comercial contribuía para a manutenção de um vasto sistema de tráfico negreiro, que abastecia o mercado escravista de regiões espalhadas por todo o globo. Os escravos adquiridos no litoral africano eram vendidos sobretudo nas Antilhas e nas colônias do sul norte-americano, para serem utilizados como mão de obra nas grandes propriedades monocultoras. De volta às Antilhas, os comerciantes compravam mais açúcar e melaço que, novamente, eram destinados às colônias norte-americanas, dando continuidade ao ciclo mercantil. Inicialmente, a Inglaterra não interferiu nesse comércio marítimo, o que possibilitou o fortalecimento da autonomia e do poder econômico dos mercadores da colônia. O acúmulo de capital na América levou a coroa inglesa a renovar seu interesse na exploração das colônias. Os atritos decorrentes da pressão da metrópole sobre os colonos, visando ao controle político e econômico da Nova Inglaterra, culminariam posteriormente no processo de independência das 13 colônias. Muito bem. Vamos agora para o nosso próximo vídeo. Vai dar uma continuidade, vai falar um pouco agora sobre os Estados Unidos, tá? Aí os Estados Unidos vai mostrar um pouco da sua colonização, certo? Fugindo de perseguições religiosas e dificuldades econômicas, comunidades inteiras de protestantes emigraram para o Novo Mundo, na primeira metade do século XVII, estabelecendo-se na costa leste da América do Norte. Uma das intenções desses colonos pioneiros era construir sociedades autônomas. Esse objetivo chocava-se com o projeto colonial do governo britânico. Entretanto, para viabilizá-los, os recém-chegados precisavam ocupar e explorar as terras de grupos indígenas, que ofereceram resistência. Os colonos moveram uma luta sistemática contra os nativos americanos. Entre guerras abertas, alianças rompidas e breves períodos de paz, os indígenas americanos foram dizimados ou obrigados a migrar para o interior do território. Com o decorrer da colonização, o projeto de autonomia dos colonos foi crescendo, principalmente nas colônias da região centro-norte, onde foram criadas assembleias locais com poderes para elaborar leis e fixar tributos. Nas colônias do norte, desenvolveu-se uma produção agrícola baseada na policultura e na pequena e média propriedade rural. Destacaram-se a extração de madeira e peles, a atividade pesqueira e um dinâmico comércio marítimo com as Antilhas e regiões da África. Ao contrário do que ocorria no Brasil colonial, os colonos ingleses não eram proibidos de realizar comércio com estrangeiros.
Nas colônias do centro também se desenvolveu uma agricultura diversificada, baseada na média e pequena propriedade, destacando-se as culturas de trigo, cevada e centeio, além da criação de bois, cabras e porcos. O comércio tornou-se expressivo, com a exportação de madeiras, peles, peixe seco e a importação de açúcar, vinho, entre outros. Nessas regiões, desenvolveram-se colônias relativamente autônomas, que escaparam da intensa exploração colonial, prática característica, por exemplo, das metrópoles ibéricas. Já nas colônias inglesas do sul, desenvolveu-se uma produção agrícola mais voltada para o mercado externo, como, por exemplo, plantações de tabaco e, posteriormente, de algodão, baseadas em grandes propriedades rurais, conhecidas como plantations, e na utilização do trabalho escravo africano. A partir do século XVIII, os escravos africanos atingiram quase 40% da população das colônias sulistas. Mais dependentes da metrópole, muitos colônios do sul também eram mais conservadores e até mesmo contrários ao rompimento definitivo com a Inglaterra. Havia entre eles o receio de que esse rompimento implicaria romper com a estrutura de produção econômica inglesa. Contudo, no decorrer do processo de independência, os colonos do Sul acabaram se envolvendo no movimento dos colonos da região Centro-Norte, na perspectiva de continuar a exportar seus produtos, principalmente algodão, sem as taxas impostas pelo governo inglês. O conflito de interesses entre colonos americanos e autoridades britânicas existia desde o início da colonização, ainda que de forma branda. O processo de independência das colônias inglesas da América foi desencadeado após a vitória dos ingleses na Guerra dos 7 Anos, na qual Inglaterra e França disputavam a posse de regiões da América do Norte. Para recuperar sua economia, abalada devido às despesas militares com a guerra, o governo inglês tomou medidas que ampliaram a dominação sobre suas 13 colônias na América. Em meados do século XVIII, as autoridades inglesas aprovaram uma série de leis restritivas à autonomia colonial, entre as quais se destacaram a Lei do Açúcar, que proibia a importação de rum e cobrava taxas sobre a importação de açúcar, que não viesse das Antilhas, a Lei do Selo, que cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos comerciais, a Lei dos Alojamentos, que exigia que colonos fornecessem alojamento e alimentação às tropas inglesas que estivessem em território americano, a Lei do Chá, que concedia o monopólio de venda de chá nas colônias à Companhia das Índias Orientais. O objetivo do governo inglês era combater o contrabando do produto realizado pelos comerciantes americanos. Revoltados com essa concessão que prejudicava seus negócios, no dia 16 de dezembro, os colonos destruíram diversos carregamentos de chá que estavam nos navios da companhia, atracados no porto de Boston. Para conter o clima de revolta que se espalhava pelas colônias, o governo inglês adotou duras medidas recebidas como intoleráveis, que determinavam, por exemplo, o fechamento do porto de Boston e autorizavam o governo colonial a julgar e punir severamente os colonos envolvidos em distúrbios políticos contrários à autoridade inglesa. Essas medidas provocaram a reação da elite colonial americana, que temia perder sua relativa autonomia local, acostumados com a falta de controle do governo britânico. Os comerciantes, proprietários de terras e membros da classe média urbana, principalmente das colônias do norte, não aceitaram a intensificação da exploração colonial. Para protestar contra as leis intoleráveis, realizou-se em setembro de 1774 o primeiro Congresso da Filadélfia, em que representantes das 13 colônias elaboraram um documento de protesto enviado ao governo inglês. O governo, porém, não estava disposto a fazer concessões. O choque de interesse entre os colonos e a metrópole inglesa tornou-se inevitável. A partir daí, a independência das 13 colônias era inevitável. A independência americana foi influenciada pelas ideias iluministas de liberdade, justiça e combate à opressão política, difundidas nas colônias por pensadores como o escritor Thomas Paine e o político Samuel Adams. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu o processo de colonização dos Estados Unidos da América. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus. Bom, vamos lá, vamos continuar? Bom, esses vídeos que eu mostrei aqui, recomendo que dê uma olhada nos canais, tá, dessas pessoas. Todo o mérito pertence a eles, ok?
Nós fazemos isso em escola, aqui mesmo no canal do YouTube, quando a gente está dando aula, a gente pode usar um vídeo, tá? Para complementar o conteúdo, certo? Dá uma passada, dá uma olhada nos canais, tá? Dá uma olhada nos vídeos, dá uma pesquisada, vocês vão encontrar, é facílimo de achar o canal, tá? E lá vocês podem acompanhar também para complementar o estudo, tá? Desses professores aí. Vamos lá. Bom, não fiquem assustados como o Mickey está, tá legal? Mas o inglês é considerado uma língua muito fácil, ok? Para os falantes de português e espanhol, já são um pouco mais puxado, porque nós não estamos acostumados com sons assim muito sonoros, como o inglês tem, e sons diferentes que não tem na nossa língua, por exemplo, certo? Mas vamos lá. O inglês, segundo a ISO 639-1, como eu já havia falado no começo, a sua sigla é EN. Estamos usando o L para identificar. Então, L-E-N. Ok? Teve uma ampla formação na origem, tá, da língua inglesa. Aqui, resumidamente, ficou na região ali da Grã-Bretanha, tá? Na Inglaterra, certo? O inglês é o terceiro idioma mais falado no mundo, segundo algumas fontes, tá bom? Em algumas outras fontes ele é considerado o segundo e em algumas até mesmo o quarto, tá ok? Colocamos o mais comum, vamos dizer assim, tá? O inglês é falado nesses 53 países que eu já citei, quais são? São muitos. E o inglês também é uma língua oficial da ONU, da Organização das Nações Unidas, da União Europeia, do Mercosul. Sim, temos países na América do Sul que falam inglês, além do inglês ser uma língua basicamente mundial. A OTAN, também temos no NAFTA. O NAFTA é basicamente os Estados Unidos, o Canadá e o México, ok? Temos a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e a UCUSA, que tem a participação dos Estados Unidos, certo? Fortemente neste grupo, ok? Existem outras organizações? Existem. Existem outros lugares que regulamentam o idioma? Sim, existe. Cambridge mesmo é um dos lugares que regulamenta o idioma inglês, por exemplo. Por isso eu recomendo fazer o teste para você ter um certificado válido no mundo inteiro, ok? De Cambridge. Bom, em inglês acontece uma coisa muito semelhante que acontece em português. Existem dois tipos de ensino de inglês. Existe o inglês americano, que é o mais comum, e existe o inglês britânico, tá? O inglês britânico ele é mais usado na região da Europa, ok? O americano, aqui mesmo no Brasil, o pessoal acaba estudando mais o inglês americano. Tem diferença? Tem. É o mesmo idioma, mas são modelos de ensino diferentes. Não significa que são dialetos ou sotaques, não. São modelos de ensino diferentes, tá? Vamos lá. The differences. O inglês da Inglaterra, ele é bem completo, vamos dizer assim. Os Estados Unidos, né, the USA, eles são um pouco preguiçosos, né, com todo respeito aos americanos, os norte-americanos, né, mas eles são um pouco preguiçosos na hora de falar, tá? Então, caso você seja um pouquinho preguiçoso na hora de falar, opte pelo americano, tá? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eu coloquei esse número aqui, 1564. 1564, no inglês dos Estados Unidos, eles falam dígito por dígito. Eles não falam que nem nós, assim, 1564. Não, eles falam 1564. Eles falam exatamente assim, 1564, tá? Então fica 1564. Eles falam assim, tá? Principalmente em números grandes. Se for de milhões, assim, eles vão falar dessa forma, tá? A Inglaterra, ela escreve o inglês basicamente completo. Ela vai falar a frase inteira, basicamente, né? Então eles vão falar tudo. Eles vão falar que nem nós, 1564, tá? Então fica 1564, certo? Então eles vão falar a frase inteira. Vejam a diferença, o tamanho da frase aqui. Esse aqui é o número escrito corretamente. Corretamente, assim, ambos estão corretos, né? Mas aqui é o número inteiro mesmo, como nós falamos, 1564, tá? E aqui do outro lado nós temos... eles falam dígito por dígito. 1564, tá?
Uma outra coisa comum, às vezes no telefone, em vez de falar zero, né, que às vezes tem um número 400, né, 0800, né, alguma coisa assim no telefone, eles não falam zero, às vezes eles falam ou, tá? Esse som de ou, tá? Uma outra diferença também do inglês britânico para o estadunidense é o vocabulário, tá? A sua grafia. Por exemplo, o inglês da Inglaterra puxa um pouco os sons germânicos, então tem mais som de R, tem uns sons mais que lembram um pouco idiomas como alemão, por exemplo. Então, theatre, 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 theatre. Você pode falar theatre, theatre, tá? Que o D ou D está correto, tá? D ou D, ok? Theatre, 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 tá? Já no inglês dos Estados Unidos é theater, theater, que é o mais comum. Theatre, theater, theater, certo? Um outro detalhe na grafia, por exemplo, da Inglaterra eles usam menos consoantes, o que é ótimo, né? Nos Estados Unidos eles usam mais. A mesma palavra, traveled. É a mesma pronúncia, só tem uma consoante a mais. Então é muito comum. Essas são as principais diferenças, tá? Como eu falei, os Estados Unidos, por causa do comércio, Nova York, Bolsa de Valores, até mesmo a pressa do dia a dia, então eles falam dígito por dia, eles falam mais rápido. É dígito por dígito. Aqui, não. É o número inteiro, certo? Tem outras diferenças, mas essas são as principais, tá? Vamos lá. Curiosities. Ou curiosity, tá? Vamos lá. Aqui é plural, eu falei no plural e falei no singular, tá bom? Ok? Mas por curiosidade, tá? Quando a gente fica rouco, para pronunciar é pior ainda. Vamos lá. Paleografia, ok? Paleografia é o estudo de textos manuscritos antigos e medievais, independente da língua veicular do documento. Certo? Então, paleografia é uma curiosidade, tá? Estuda textos antigos, medievais, manuscritos, ok? Peço perdão novamente, eu tô um pouco rouco. Quando a gente fica rouco é pior para falar, que às vezes parece que eu falei outra coisa, mas é o que tá aqui, tá? A rouquidão atrapalha. Principalmente em línguas germânicas, como atrapalha. Pelo menos para mim atrapalha, né? Mas vamos lá. Vamos tentar falar isso aqui? Vocês treinarem comigo? Quero que vocês aí em casa treinem esta frase, tá? Paleography is the study of ancient and medieval handwriting texts, regardless of the vehicular language of the document. Right? It's okay? Do you understand me? Então, pessoal, vamos lá? Vamos tentar falar as palavras, pronunciar. Paleography, paleography, certo? Is, the ou the, study, study, tá? Não é study, study, study. Fale como se tivesse um R. Study of, com som de A, of, ancient, 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 and medieval, medieval, handwriting, 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 test, certo? Regardless, regardless. Toda vez que tiver esse finalzinho less aqui é less, tá? Regardless, regardless of the ou the vehicular language of the document, right? Então vamos fazer um resumo agora. Abstract significa resumo, tá? Abstract, tá? Não é abstract, tá? É abstract, tá? Quando em inglês estiver junto o A com o B, geralmente você vai ver no dicionário assim, abstract. A gente vai falar palavras assim, tá? Com A, tá? Quando tem o A com B. Mas aqui neste caso não. Aqui não fala com som de A, mas som de A, tá? É uma vogal forte. Abstract. Abstract, tá? Não abstract. Se você falar abstract, está errado. É abstract. Abstract, ok? Vamos fazer um resumo aí. Então,
O inglês é um idioma europeu, que pertence ao grupo germânico, tá? Da mesma família aí dos idiomas, recebeu influências do francês, tá? Das línguas norte-americanas, indígenas, de várias línguas asiáticas, da África e das ilhas da Oceania, tá? Dos países que estão lá. O inglês é uma língua mundial, tá? Sendo a segunda mais falada, segunda colocada, às vezes também classificada como terceira, tá? O inglês teve 3 períodos: o Old English, Middle English e Modern English, tá? Vamos lá. Ele é falado pela OTAN, pela ONU, União Europeia, NAFTA, o CUSA e vários outros blocos econômicos e organizações, certo? Quem regula o inglês? Tem vários lugares que regulam, tá? Mas o Cambridge é um dos lugares, tá? Que avalia se você sabe falar inglês ou não, tá? O inglês se espalhou pelo mundo por causa da época das colonizações. A colonização dos Estados Unidos, Canadá, aqui nas Américas, na Oceania inteira, basicamente, na Austrália, certo? Na Índia, Estados Unidos também. Os ingleses também tinham comércio com a Índia por causa dos produtos. Na África, tá? E basicamente é isso, né? Temos 2 diferenças de inglês, que é o inglês britânico e americano. Nós aqui vamos usar o inglês americano, tá? Porém, em alguns trechos eu vou usar o inglês britânico também, tá? Principalmente a parte de números. Vocês vão aprender a falar o número inteiro e não dígito por dígito, tá? Se quiser, pode usar o dígito por dígito, mas aqui eu vou ensinar o número inteiro, né? Que é o 1500, 900, certo? Esses números assim. Tá? E basicamente é isso. Ele é falado por vários países, como eu já falei. E é isso. Bom, esse é um resumo. Did you like? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Dá um like aí, compartilhe o canal, esse grupo que está tentando divulgar o Homeschooling, eu só estou ajudando aqui na medida do possível. Compartilhe o canal, dá like. E continue aguardando, acompanhando, que vai ter mais aulas, ok? Conforme for passando os dias, vão ter aula. Eu estou gravando as aulas tudo no mesmo dia, mas na hora de divulgar, como é uma outra pessoa que divulga, é um outro responsável, então acaba saindo em dias diferentes, tá? Então, às vezes não vai ter vídeo todos os dias, por exemplo. Pode ser que não tenha todos os dias, mas aos poucos vamos divulgar. Eu vou ser responsável aqui, professor Gael, tá? Titio Gael. Eu vou dar as aulas de linguagens e suas tecnologias. Então, os idiomas, no geral. Aqui falamos dos 3 principais, que é o português, o espanhol e o inglês. Mas vou estar dando aulas de outras línguas, tá? Outros idiomas e também que eu também falo, uso, e línguas de idiomas indígenas também para valorizar a cultura indígena, tá bom? Que eu também falo, porque eu também estudo antropologia. Bom, é isso. Gratidão. See you later. Goodbye, kids.